Salve, salve, galera. Como é que vocês estão? Mano Cal aqui. Bom, vou fazer um vídeo aqui falando, né, fazendo uma leitura do SPX, do Bitcoin, de algumas oportunidades de trades aí para a semana, né? Algumas não, né? A maioria que eu vou falar, que são as mais interessantes, eu falei na live de ontem. Mas vamos dar uma repassada aí e explicar alguns conceitos aqui de price action. Bom, galera, antes de mais nada, né, eu queria deixar o convite para vocês aí entrarem no nosso Discord e deixar dois recados aqui, né? Um é entrar no Discord, o outro é conferir um artigo. Na verdade, é um artigo e um vídeo, né? O artigo ele é introdutório para o vídeo que eu gravei, explicando sobre ciclos de mercado. Ciclos de tendência, né? São microcanais, canais estreitos, canais amplos, que explicando boa parte dos conceitos que eu falo aqui, né? Então lá no nosso Discord, na seção de Price Action, tem o link, tá? O link do Discord está aí na descrição. E queria também pedir para deixar o like, né, no vídeo, tanto nesse vídeo agora, né, como no vídeo que eu gravei. E isso aqui, cara, essa questão de ciclos de tendência é extremamente importante para vocês operarem. E nesse vídeo também eu mostro como você correlacionar os prazos, diferentes prazos operacionais, o semanal com o diário, por exemplo, para você encontrar oportunidades baseado nesse ciclo de tendência. Inclusive, uma oportunidade de trade que eu joguei ali no Discord foi em APT, né? Aqui na watchlist. Eu usei ela como exemplo no vídeo e vamos lá, né, no gráfico, vou explicar melhor. Bom, eu já vinha falando há algum tempo sobre o SPX numa possibilidade de fazer uma second leg trap. Ou, no caso, uma bull trap, né? Que seria a falha de uma reversão de tendência. Quando o mercado ele faz um pivô de alta, e aí ele falha em reverter e volta a cair, né? Só que tem duas coisas importantes para a gente analisar nessa questão. Uma é que a maioria das reversões falham, né? Então, os setups de reversão, eles funcionam só em 40% das vezes. Porque a maior probabilidade é da tendência continuar, né? Obviamente. Então, dado essa questão, né, você trabalha com as duas possibilidades. Aqui, a maior possibilidade de falhar, né, a reversão e continuar a tendência de baixa. E a menor probabilidade aí da reversão, enfim, funcionar, né? E a gente tem os compradores podem estar enxergando aqui um ombro, cabeça, ombro, no qual eu já falei também, né? E, cara, você tem que entender que assim, muita gente zoa, né, do ombro, cabeça, ombro. Mas justamente por isso. Porque na maioria das vezes, ele falha e se transforma em uma bandeira, né, a favor do movimento, no caso aqui de baixa. Mas em algumas vezes ele funciona, né? Então você tem que trabalhar com essas possibilidades. E algumas coisas dentro desse price action indica que talvez ele funcione, tá? Talvez essa reversão venha a funcionar. Uma delas é o ciclo da tendência que a gente está no semanal, que é um ciclo de microcanal de alta, onde você tem mínimas de barras ascendentes sem que uma barra vá abaixo da mínima de outra barra, né? Então aqui já são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e tá indo para a oitava, né? Oitava mínima mais alta consecutiva. Isso indica compras persistentes. Então por isso que os compradores estão fortes, né? E isso é um indicativo de que esse rompimento pode ser bem sucedido. A pressão de compra, apesar de não ter deixado nenhum gap de barra, né, demonstrando pressão, mas é um microcanal de alta, né? E o microcanal ele é uma das fases mais fortes dentro de uma tendência. Então beleza, né? No semanal a gente tá enxergando isso, né? E trabalhamos com essas duas possibilidades, né?
Vamos ver como tá no diário agora e a gente vai perceber qual que é o comportamento dos compradores dentro desse microcanal de alta, beleza? Bom, aqui no diário a gente pode perceber como as compras estavam persistentes dentro desse canal. Aqui já é um canal estreito, eu não considero aqui como um canal largo, tá? Como um canal amplo, eu considero um canal estreito, né? Então são 3 fases aí de uma tendência, né? Microcanal, canal estreito e canal amplo. Esse aqui, para mim, eu considero como um canal estreito. E a gente vê que os vendedores, né? A última vez que eles ganharam algum bom dinheiro foi vendendo abaixo dessa barra aqui, né? E eles conseguiram bastante espaço aqui para baixo até a média. Mas depois disso eles já não conseguiram ganhar dinheiro mais vendendo abaixo de barra, né? Aqui até ganharam algum. E depois eu vou explicar uma entrada que eu fiz nessa barra aqui, né? E acabei saindo acima dessa. E qual que era o racional por trás disso, né? Bom, e também, né? Além de ser um canal estreito aí, é uma tendência de correções rasas. Porque as correções, elas não penetram tanto assim para dentro da resistência rompida, né? Então você vê que rompeu, corrigiu na resistência, né? Como suporte, e seguiu a tendência. Aqui também rompeu, corrigiu na resistência, né? Testando como suporte. Aqui também entrou um pouco para dentro, nesse caso aqui, mas ainda dá para considerar que seja uma tendência de correções rasas. E essas tendências, elas costumam terminar com clímax, tá? Com movimentos acelerando a favor da tendência. E frequentemente ocorre esses clímax, uns clímax menores, né? Geralmente esse clímax da tendência de correção rasa, ele é bem maior, tá? A gente pode ver uma barra, a maior barra, né? Desse movimento de alta todo acontecendo tarde na tendência, né? Não sei quando, né? Nem sei se vai acontecer, mas por enquanto a força compradora está persistente. Bom, então por que quando eu entrei aqui, né? Eu falei lá no Discord, entrei numa venda abaixo dessa mínima, num setup de padrão de IOI, né? Que é interna, no caso é em inglês, né? Inside, outside e inside. É quando você tem uma barra interna, né? Essa barra aqui, ó. Essa barra... Ô, caceta. Essa barra ficou dentro dos limites dessa barra. Então, essa aqui foi uma barra externa. Por quê? Porque ela foi abaixo e acima do limite da barra posterior. Então, essa aqui ficou dentro dessa e essa aqui acabou sendo uma barra externa. Agora, essa aqui foi uma barra interna. Então, formou um padrão inside, outside, inside, né? IOI. E é uma venda boa, tá? Para você fazer quando o mercado está rompendo, tentando romper uma resistência. E ela acabou sendo uma segunda entrada na venda. A primeira foi essa, né? Quando foi abaixo dessa barra, que não foi uma barra boa de sinal. Portanto, haviam mais compradores abaixo dela. E o mercado acabou tentando a retomada. E essa foi a segunda entrada na venda, né? Mas por que eu saí aqui, acima dessa barra? Porque era um bom setup de compra, né? Os compradores defenderam aqui, entraram comprando no toque da LTA e no toque da média móvel e formou uma segunda entrada na compra. Então, como os vendedores já tinham dificuldades de ganhar dinheiro antes, vendendo abaixo de barras, aqui eu parti do mesmo pressuposto, né? Do comportamento que o mercado já vinha fazendo. Eu queria que tivesse continuidade na venda, que quebrasse a LTA e fizesse reteste para testar alvos mais abaixo, né? Mas como não aconteceu, eu acabei saindo mais cedo, né? Então, é isso, né? Eu tentei mostrar como alinhar, né, os prazos operacionais e você enxergar diferentes tipos de ciclos de tendência, né? Então, o semanal está em microcanal e a gente vê que no diário já está num canal estreito,
né? E de correções rasas com compras persistentes, né? Você vê que o mercado ele faz boas barras de baixa, mas na sequência entra uma barra de compra. Os compradores estão comprando esses sinais de baixa, apostando que eles são de baixa probabilidade, né? E também, essa correção de duas pernas aqui pode ser um TBTL, né? E um setup de rompimento e correção, que é quando o mercado rompe ele rompe uma resistência e ele volta para testar ali próximo dela e segue a tendência, né? Foi um rompimento e uma correção. Então aqui pode ser um rompimento e correção da máxima de dezembro aqui dos 4.100, beleza? Então ainda é preciso, né, que os compradores demonstrem força para romper essa pequena LTB dos últimos dias e essa LTB também de um prazo maior, né? Essa azul que vem desde lá de cima do topo histórico. Mas se romper aqui, eu acho que tem bastante espaço para andar, tem uns gaps para preencher, né? Então eu tomaria cuidado com vendas só se o sinal de venda fosse muito bom mesmo, justamente pelo risco, né, de uma tendência a acelerar para cima e te colocar aí em mais lençóis, né? Vamos lá para o Bitcoin agora. Bom, o Bitcoin ele também vem de um microcanal no semanal, tá? Fez aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 mínimas ascendentes consecutivas, né? E aqui foi a primeira vez que foi abaixo de uma barra. E o que acontece? Lá no vídeo eu expliquei bem, né? Eu não vou me estender muito aqui, justamente para esse vídeo não ficar grande. Mas os compradores eles posicionam ordens abaixo de barras e compram essas correções buscando uma continuação da tendência, né? Já que a probabilidade é que a tendência evolua de um microcanal para um canal estreito, né? Que pode ser o que está acontecendo aqui agora. E dito isso, né, visto que também o mercado estava fazendo um pullback aqui na resistência rompida, e ela poderia servir como suporte, você vai buscar por padrões de compra num prazo gráfico menor, né, no caso diário, próximo dessa região. E o que eu destaquei na live foi o seguinte, no diário. Destaquei que o mercado, o Bitcoin ele formou, né, estava formando aqui no diário, um microfundo duplo. O microfundo duplo é um fundo duplo que acontece com intervalo de com pequeno intervalo de barras, né? Seja 1, 2 ou 3 barras por aí, né? É um fundo duplo, é um fundo duplo normal, um tempo gráfico menor, né? Então, visto isso, né, você está procurando por compras por causa do contexto semanal, aqui poderia ser uma boa entrada para você, né? Eu postei lá no Discord, né? Também falei na live. E eu mesmo entrei nessa operação aqui, com stop aqui embaixo. E talvez eu já suba meu stop para mínima na minha barra de entrada, né? Visto que eu não quero, ou se não tiver uma boa continuidade amanhã, eu posso considerar sair também, né? E também o mercado testou aqui, né? Veio tentar fechar o gap aqui. Região de demanda, né? Que a galera lá do Discord gosta de acompanhar, né? Junto com o Riquinho lá. Essa aqui é supply, né? Sei lá. Região de demanda, né? Enfim, visto isso, né? Você espera a configuração do setup e entra, né? Visando um teste aqui do topo. Outra coisa também que eu falei, né? É que como o mercado veio de uma tendência forte, quando ele for reverter, ele não vai reverter de uma vez, cara. Reversões em V são raras de acontecer. Então, o mais esperado é que aconteça o quê? Uma quebra de alguma linha de tendência, seja ela qual for, que o mercado quebre abaixo. Essa é como se fosse uma dança de uma reversão, né? Então, o mercado quebra abaixo de uma linha de tendência, depois quebra abaixo da média móvel, deixa barras abaixo da média móvel, retoma a tendência, né? Tenta retomar, e aí forma algum setup aqui de topo duplo, ou forma um topo mais baixo, né? Sei lá. Aqui não acho que não vai formar um ombro, cabeça, ombro, né? Mas alguns formam, né? Ele faz um topo mais alto, depois um topo mais baixo, aí forma, né, um ombro, cabeça, ombro. Aqui não acho que não vai formar, porque não tem essa configuração. Mas se você vender aqui, presta atenção, é mais provável que o mercado forme um range de lateralidade. Se você vender aqui, você vai estar vendendo baixo, né? Nessa possível lateralidade.
E você tem um risco de estopar, né? Por exemplo, quem vendeu aqui com stop aqui já se fudeu, né? Então aqui você vai procurar compras para tentar comprar baixo nessa lateralidade, entendeu? Bom, aqui a APT, né? Não sei como é que fala essa cripto aqui. Mas enfim, eu dei ela como exemplo no vídeo lá sobre ciclo de mercado. E o que eu disse é que quando ela foi abaixo da mínima da semana anterior, a gente procuraria por compra, né? Eu comprei acima dessa barra, visto que era um setup. É um PC, né? De compra. Você esperaria um setup, né? E fui estopado aqui. Mas tudo bem. O mercado vinha de uma forte correção, né? E foi além da média. Mas eu caio no mesmo quesito que eu falei, né? Eu vou continuar comprando por compra, porque o semanal vinha de um microcanal e era possível que ele se transformasse num canal estreito no semanal, né? E no diário seria talvez aqui um canal amplo, talvez forme aqui uma LTB, né? uma LTB, uma LTA, né? E um canal de alta. E tá, beleza, eu fui estopado aqui, mas eu disse que poderia continuar procurando por compras, né, caso aparecesse um bom setup. E apareceu, né, que foi um micro fundo duplo. Um setup bom para tentar pegar uma retomada de alta, né, deixei uma barra de sinal boa aqui. E eu comprei também acima dela, tá? E talvez eu já coloque meu stop aqui, abaixo da minha barra de entrada. Eu não quero, né, que o mercado volte aqui de novo, ou que ative, ou que engolfe essa barra amanhã, né? Aparece uma barra de venda forte. Eu prefiro, caso aconteça isso, né? E o mercado retome a tendência, eu procure outra entrada, né? Mas eu quero diminuir o meu risco. Minha garganta tá meio ruim, tá? Por causa da minha rinite. Tá secando, né? E antes que vocês mandem aí suas piadinhas de quinta série, eu vou deixar um lá ele aqui em minha defesa, né? Mas, bom, agora o necessário é que ela rompa, né, essa LTB aqui, e aí talvez faça um teste aqui dos 20 dólares, né? Então, veja só, mais um setup aqui de microfundo duplo, né? O mesmo que apareceu lá no Bitcoin. Também falei de uma possível bear trap no Ethereum, né? É o que eu expliquei é um pouco do que eu expliquei no Bitcoin. O mercado ele veio de uma forte tendência. Só que ao invés de você esperar, né, uma reversão, agora chegou na resistência, vai voltar a cair e tal, não sei o que, é mais provável que ele entre num range lateral, né, e aí fique numa distribuição. Então quem vendeu aqui esperando, né, que vai romper e vai retomar a tendência de baixa, né, perdeu a lateralidade e tal, não, né, você deveria estar pensando em compras aqui numa falha de rompimento, né, por isso que eu alertei sobre a possibilidade de uma bear trap, né. E a última que eu falei lá foi a Solana, né, vamos ver ela aqui. Solana também é um caso parecido, né, a tendência se transformou em uma lateralidade, um range lateral, e aí quando veio romper aqui, eu alertei sobre a possibilidade de uma bear trap também, né, como um microfundo duplo. E pode ser, né, que agora venha testar aqui em cima, dependendo aí de como os mercados vão se comportar, né. Fica aí a minha visão, né. Mais uma vez vou pedir para deixar o like aí no vídeo para fortalecer, ver se o YouTube compartilha com mais pessoas, né, ajuda o nosso canal aí a crescer. E é isso, né, esse é o meu recado aí. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários que eu respondo, ou manda lá no Discord. Valeu!